É isso aí, Bahia. Agora sim estamos juntos, de verdade, começando aqui a segunda semana dos nossos aulões, do projeto Aulões. Olha bem, eu quero começar com vocês, exibir aqui alguns números. Hoje eu não vou dar aula não, hein? Por favor. Eu vou fazer só uma apresentação, eu vou fazer uma saudação, é aquele abraço de boas-vindas, porque na semana passada eu não pude estar aqui. O nosso momento é de grande responsabilidade. Você sabe disso, né? Você está aí à beira de se tornar um universitário. E para isso é preciso estudar e investir de forma determinada em você mesmo. Portanto, não dê ouvidos a quem queira atrapalhar essa sua trajetória. Nós estamos aqui querendo fazer de você um estudante do ensino superior do Brasil. Vou lhe dizer uma coisa. Somente no curso regular da rede pública da Bahia, nós temos 140 mil estudantes no terceiro ano. 140 mil. Quer dizer, essa é a concorrência somente no terceiro ano regular deste ano 2012 da rede estadual. Na Bahia, são 460 mil inscritos. Olha como vai subindo. 460 mil inscritos na Bahia. Porque aí tem os egressos, tem aqueles que tentaram ano passado, mas não deu de forma nenhuma. Não é? E alunos da rede particular, sem dúvida, enfim, alunos do EJA, que dá esse grande número. E no Brasil são 6 milhões e 500 mil indivíduos tentando uma vaga no ensino superior através do Enem. Não é pouca coisa. Se não me engano, só existe a China com esse número exponencial de vestibular hoje no mundo. Depois vem o Brasil. Então a nossa luta não é pequena, por isso nós estamos aqui nesse esforço, gente. Viu? O que é que eu fiz? Fui convidado para poder coordenar este projeto e simplesmente articulei uma equipe que é o time dos sonhos. O time dos sonhos. Isso tem provado pelos aplausos que tem conquistado Bahia afora. São professores que têm 15 anos, 10 anos, alguns 20 anos, outros até 30 anos de carreira. Estão acostumadíssimos a colocar na Universidade da Bahia os filhos da classe média. Até então, os cursinhos pré-vestibulares, em que eles trabalharam, prepararam, né, os filhos da classe média para entrarem na universidade. Hoje eles estão aqui com vocês. Vocês têm um presentaço. Todos eles são pessoas experimentadíssimas, de altíssimo nível de conhecimento e comunicação nem se fala. Aí é que é o grande milagre. Eu digo que eles detêm uma tecnologia de comunicação que você não vai encontrar em outro lugar. Nem na universidade você encontra. São esses professores de cursinho, de pré-vestibular e de pré-ENEM. Portanto, tudo isso é um grande presente que você está recebendo e, pelo amor de Deus, aproveite. Aproveite porque muitas vezes oportunidade só aparece na nossa vida uma vez. Tá? Uma vez. Eu vou pedir encarecidamente a vocês todos que não faltem aulas. Por que motivo? São 32 assuntos. São 16 encontros até a véspera do Enem e são 32 assuntos que nós escolhemos entre aqueles mais frequentes nos últimos anos na prova do Enem. Então não existe nenhuma chance de um desses 32 assuntos não aparecer no seu vestibular. Seu vestibular, que eu chamo aqui, é a prova do Enem, a grande prova do Enem. Se você perde uma aula, você já acabou de perder, sei lá, 2 conteúdos importantíssimos. Por isso, a sua presença, não é, aqui na sala de aula, na aula presencial, a sua presença aí, inclusive, nas unidades pedagógicas, não é, da videoconferência, essa presença é importantíssima. Eu aposto em você. Eu sei que existe de sobra vida inteligente na rede pública. Sei disso. A gente só precisava de uma oportunidade e a oportunidade está aqui. Notícia quente que talvez você não saiba. Quentíssima. Esta semana o Senado brasileiro aprovou o projeto que destina 50% das vagas nas universidades federais a estudantes da rede pública. Você sabia disso? Pois é, essa é uma grande notícia. Então só falta a sanção agora de Dona Dilma. O que ela vai fazer tranquilamente. Então, 50% das vagas das universidades federais serão destinadas a você, estudante da rede pública. Agora, precisa estudar. Não é que a vaga esteja à sua disposição, você sai de casa, toma um banho, não é?
penteie o cabelo, vá lá e diga, vaga, você é minha. Não é assim não, você vai concorrer. Vai concorrer com essa gente toda. 140 mil no terceiro ano, 460 mil somente na Bahia e 6 milhões e 500 mil em todo o Brasil. Já é um grande avanço. Quero começar mandando o meu abraço, agora os óculos, a galera de Amargosa, que já está aí, de Caetité, de Cruz das Almas, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Pintadas, Piritiba, Ribeira do Pombal, minha queridíssima terra, Santo Amaro da Purificação, Ceabra, Senhor do Bonfim, Uneb, Brumado, Uneb Caetité, Uneb Piauí, Uneb Ceabra, Uneb Serrinha, Uneb Senhor do Bonfim. Gente, o pessoal está querendo muito. Não é brincadeira. Todo mundo está entendendo a importância desse instante. Por isso que estão lotando as salas de videoconferência, não é, interior afora. Estudem com afinco e eu vou deixar aqui uma dica. Olha bem, a aula pode terminar aqui, não pode? Pode. Vocês vão ter os professores dando um show de aula, dando um banho de comunicação, e você pode perguntar, Jorge Portugal, e aí como é que eu aprofundo? Como é que eu continuo estudando? Eu vim e trazer hoje o endereço dos inteligentes. Anote aí, pelo amor de Deus, veja aí, www.tossabendomais.com.br. Tá joia? www.tossabendomais.com.br. Isso. Você tem lá os assuntos quentes. O que você estudar aqui, você vai ter ampliado nesse site. Você pode ir lá, entendeu? E verticalizar mais ainda a sua informação. Você vai ter os vídeos do programa, é bom saber, que já está na TV Educativa. E você tem que assistir também, porque é uma grande complementação. Os mesmos professores, praticamente, dando para vocês as melhores dicas sobre os assuntos quentes. Você tem o quiz, e é importante fazer o quiz pelo menos uma vez por semana, para saber da sua posição. E você vai ter simulados regulares para avaliar a sua capacidade, a sua aprendizagem. Enfim, nós estamos jogando com tudo para colocar você na universidade brasileira. É isso aí. Vou lhe dar uma dica. Comece lá no Tô Sabendo Mais por Vamos ao Ponto. O que é Vamos ao Ponto? É um link que traz um resumo de todos os grandes assuntos. Um resumo em 4 ou 5 pontos. Depois do Vamos ao Ponto, aí você vai para assuntos quentes. E em assuntos quentes, o assuntão está lá à sua espera. Depois que você estudar, então faça o quiz e faça o simulado. Este é um roteiro espertíssimo para você reter a informação, não precisar cansar muito a sua memória e estar permanentemente preparada. Nós estamos apostando todas as fichas em você. Você, especialmente, estudante da rede pública. Concorrência grande, mas quem estuda encara qualquer prova com tranquilidade. Você tem também o site da educação, que é o www.educação.ba.gov.br. Já tem o aporte de programas do É Bom Saber, tem também uma série, né, de conteúdos escritos que você pode estudar. Enfim, o que não falta é fonte, o que não falta é apoio. Hoje nós teremos 2 grandes aulas. Primeira aula, Biologia, com a professora Cristiane Cipriano, que vai falar com você, ou para você, sobre ecologia. E depois você terá a aula interdisciplinar com os professores Elísio Brasileiro e Apolinário Popó, falando sobre qualidade de vida das populações. Tenho certeza de que você dificilmente vai encontrar, entendeu, esse último tema em qualquer livro didático. Encontra aqui. Por quê? Porque nós temos a velocidade de trazê-lo para você. Mas, com certeza, ainda ele estará lá à sua espreita, à sua espera, na prova do Enem. Então, tudo foi muito bem pensado, tudo foi muito bem pesquisado, não tem nada aqui faltando nem sobrando. Essa é a aposta que nós fazemos em você e esperamos que você se torne um universitário o mais rápido possível. Eu vou estar aqui, espero, semanalmente fazendo esse tipo de conversa, essa apresentação, de vez em quando eu venho aqui dar umas dicas de redação, entendeu? Mas você está entregue nas mãos da melhor equipe de pré-ENEM e pré-vestibular do estado da Bahia. Pode crer. Professora Cipriano, Cristiane, ponto, venha cá, por favor. Chegue mais. E aí, minha flor? Por favor, entre em foco. Exatamente. Boa tarde, pessoal.
Cadê? Cadê, galera? Boa tarde. Boa Nós tarde. somos movidos naturalmente à energia. Senhora Cristiane, você vai falar sobre ecologia. Ecologia, exatamente. Me conte uma coisa, qual é a chance de este assunto não estar na prova do Enem? Olha, de não estar? De não estar. Ah, muito difícil, professor. Não Zero, estar. então, chance. 0% de chance. Com certeza. Tenha certeza disso. Porque ecologia é um tema que é muito atual. Os problemas que vêm acontecendo com o meio ambiente estão aí na nossa frente o tempo inteiro, né? As alterações climáticas, o problema da produção de combustíveis e coisa e tal, é tudo muito atual, tudo muito presente. Então, a chance de não estar é muito pequena. Eu diria assim que zero. Zero. Eu também vai estar não presente. Eu também não vi até Vai hoje estar prova do presente. Enem sem uma questão, sem uma abordagem de ecologia. Isso quer dizer que vocês vão sair daqui hoje com pelo menos uma questão garantida. Pelo menos uma questão garantida. Sem falar nos outros vestibulares que sempre trazem ecologia como nos seus pratos prediletos. Então, se lembre, depois da aula de professora Cristiane, teremos um intervalozinho de 5 a 10 minutos para dar uma respirada, e aí você vai ter qualidade de vida das populações com Apolinário Popó e Elísio Brasileiro. É isso aí, galera. Valeu, hein? Chame gente. Diga ao pessoal que os aulões já começaram e começaram para valer. E não deixe ninguém atrapalhar a sua conquista do futuro. Valeu, gente, e boa aula. Obrigada, professor. Eu gostaria de dar as boas-vindas também ao pessoal do interior, né? Isso é muito importante, fazer o conhecimento, né, chegar até outras pessoas que não estariam aqui participando com a gente na capital. E já que temos essa oportunidade, vamos sim aproveitar. Bem, o tema da nossa aula é ecologia. Ecologia. Alguém pode me dizer o que é ecologia assim para vocês? Quem está aqui? Alô? Diga, meu amor. Bem, estudo da natureza. E o que é natureza? Nós somos natureza? Você é natureza? Eu e você somos natureza? Ou será que é só o ar, as plantas, os outros animais? E aí? Claro que nós somos natureza. O conceito básico de ecologia diz que teremos a interação, o estudo da interação dos seres vivos entre si e a interação dos seres vivos com o meio do qual eles vivem, certo? Então, a relação dos seres vivos entre si é aquela onde pode ser harmônica e desarmônica. Quando você começa um namoro, por exemplo, é uma relação o quê? Harmônica, não é não? Tenha certeza. Mas depois de alguns dias, alguns meses, alguns anos, essa relação pode se tornar desarmônica. Não é verdade? É necessário o quê para esse ponto não chegue? Cuidado, observação, né? Compreensão. Com o meio ambiente é a mesma coisa. Com a ecologia, a nossa casa, porque ecologia significa casa, estudo da nossa casa. E na nossa casa você tem o habitat e você tem os indivíduos que estão nele, que somos nós. Nós somos animais, então nós também somos natureza. Nós precisamos cuidar do ambiente, porque automaticamente você acaba cuidando de si. Temos que automaticamente perceber que ao cuidar, ao preservar, ao conservar o local do qual você vive, quem está sendo mais beneficiado é você, sou eu. Porque estou vivendo neste lugar, certo? Então, ecologia é simplesmente isso. Vamos fazer o estudo dos seres vivos com o meio onde vivemos e também com o outro ser vivo, que também pode ser uma relação entre indivíduos de mesma espécie ou então indivíduos de espécies diferentes, tá? Vejamos o seguinte, graças a Deus, a sociedade, nas últimas décadas, ela vem acordando para a necessidade de conseguir estudar cada vez mais a ecologia. Por quê? Como eu falei no início, os problemas que envolvem o ecossistema são inúmeros, desde poluições, desmatamento,
produção excessiva de gás carbônico, a partir principalmente dos combustíveis fósseis, que acaba alterando a questão da temperatura do planeta, né? E aí você acaba tendo a intensificação do efeito estufa. E isso acaba trazendo grandes consequências para a sociedade. O aumento da temperatura, né, que vai estar permitindo em alguns locais um aumento excessivo e muitos processos biológicos deixam de existir. Por exemplo, os corais, eles serão branqueados. Quando vocês veem filmes, por exemplo, os corais todos coloridinhos, verdinhos, porque existem outros organismos que vivem ali sobre eles. A partir do momento que essa temperatura eleva, acaba alterando o local do qual eles vivem e esses seres acabam morrendo. Então, já é uma das consequências. Você começa a alterar a biodiversidade do planeta. Observe também que essas alterações elas vão interagir diretamente no derretimento das calotas polares. Então, você vai acabar aumentando o nível do mar, por exemplo, podendo estar gerando aí alguns maremotos, né? Como alguns que algum tempo aconteceu e a gente teve o contato das consequências, né? Que isso tudo veio a nos causar. Então, amores, graças a Deus que a nossa sociedade, nós estamos despertando cada vez mais para essa problemática. Estamos, sim, com cuidado com o nosso planeta. E para que a gente possa efetuar isso de uma forma mais intensa, nada mais justo que a gente fazer o estudo de ecologia da base. Vamos estudar os conceitos básicos da ecologia. Bem, gente, um dos conceitos primordiais que a gente pode estar encontrando no estudo da ecologia é o conceito de população. Segundo o nível de organização dos seres vivos, né, nós iniciamos uma organização, uma hierarquia a partir do átomo. Esses átomos eles se organizam, tá, para formar moléculas. Como estamos falando de sistemas vivos, essas moléculas, por exemplo, lipídios, proteínas, carboidratos, vão estar organizadas para formar a unidade fundamental e formadora de todo ser vivo. Alguém aqui pode me dizer de quem estou falando? A estrutura formadora de todo ser vivo? Quem é? Quem é? Para ser vivo, tem que ter essa estrutura. Tem que ter essa unidade. A célula, muito bem, só podia ser Vitória, né? A célula é a unidade formadora de todo ser vivo. Várias células, ao se organizarem, acabam formando um tecido. Esse tecido também vai se organizar formando órgão. Os órgãos finalmente chegam de sistemas, e esses sistemas formam, então, uma população. Mas o que é população? População é um conjunto de indivíduos que vivem em uma mesma área. Mas esses indivíduos, eles precisam ser semelhantes entre si. Tem que ser de mesma espécie. Em cada unidade que nós estamos agora chegando através dessa aula, eu posso dizer que estamos tendo uma população. Porque são indivíduos que são semelhantes entre si. Portanto, fazem parte, sim, de uma mesma espécie. Certo? Então, isso é população. Nós aqui estamos tendo uma população, estamos em população. Essa população, ela pode aumentar um pouco. Ela pode se organizar, interagir com outros seres vivos. A comunidade. Quando vários seres vivos interagem em uma mesma área, tá? Várias espécies, várias populações, nós dizemos que estamos participando de uma comunidade. Então, comunidade ou biocenose, também você pode chamar, é quando você tem um conjunto de populações em uma determinada área. Na sua casa, digamos assim, tem a sua família, você tem gato, cachorro, papagaio, elefante. Eu estou tendo várias espécies, estão vivendo no mesmo local, então poderia dizer que está acontecendo ali uma comunidade, tá certo? Basta que haja para isso a interação entre esses seres vivos, tudo bem? Será que é importante viver em comunidade? Será que é importante para o ecossistema viver em comunidade? É muito importante, é o que dá, inclusive, o equilíbrio ao sistema.
tá? É graças à formação de comunidades que se estabelece o fluxo de matéria e energia, que é o que mantém a Terra viva, que é o que mantém os seres vivos no planeta, tá? Desde aquele micro-organismo mais simples, que é o caso a bactéria, até o mais complexo, que somos nós, os animais. Então, a vivência em comunidade é extremamente importante para que a interação, o equilíbrio no planeta, ele exista, tá bom? Agora, toda essa comunidade, ela vai estar inserida, né, em alguns ecossistemas. O ecossistema vai ser aquático ou terrestre, tá? O ecossistema, você vai ter uma relação entre os seres vivos e também alguns fatores que são necessários à vida. Esses fatores que são necessários à vida nós chamaremos de biótopo. Ou então fatores abióticos. São aqueles fatores sem o qual nós não sobreviveríamos. Você pode viver sem água, gente? Sem a luz do sol? Sem a temperatura ideal? Sem a pressão? Sem a altitude? Sem o solo, tá? Esses fatores, eles são de extrema importância para que haja os processos biológicos para a finalidade de manutenção dos seres vivos. Então, para que você tenha uma comunidade se estabelecendo em um ecossistema, você tem que ter a relação dos seres vivos com o biótopo. Você tem que ter essa relação direta, tá bom? Vamos colocar aqui o exemplo do ecossistema do Dique do Tororó. O Dique do Tororó é muito famoso aqui em Salvador, né? E você percebe que é um lago, uma lagoa, tá? Onde nós podemos citar ali alguns fatores bióticos. Fator biótico é que tem vida. Diga aí para mim. As plantas que estão lá no Dique do Tororó. Diga outro fator biótico com vida. Os peixes, ótimo, tá? Então, esses peixes e essas plantas estarão interagindo para formar o ecossistema a partir do momento que eles utilizam, no caso, os fatores agora abióticos ou o biótopo. Quero 2 exemplos agora do biótopo, vai. Diz para mim. A água, ponto. O ar, o sol, tá ótimo, né? É isso aí. Sem esses elementos, você não consegue sustentar um ecossistema, porque a interação entre eles é direta. Tudo bem, gente? Tá tranquilo até aí? Espero que o pessoal nas unidades também esteja conseguindo compreender muito bem, hein? Qualquer coisa, a gente pode tirar dúvida posteriormente. Bem, e já que eu consigo fazer essa interação, nós teremos o ecossistema aquático e o ecossistema terrestre. O ecossistema terrestre, nós vamos ter uma diversidade de características para os animais, para os vegetais, principalmente também com relação ao clima. Daí nós fazemos uma subdivisão em biomas, que eu vou estar abordando mais no final da aula, tá? A questão do ecossistema terrestre. E o ecossistema aquático, nós temos 2 tipos básicos, que é o de águas doces, dulcícola, ou de águas salgadas, que nós vamos chamar de marinho, tá bom? Esses 2 ecossistemas são de extrema importância. Por que será que eu estou me referindo como um ambiente marinho ou de água doce, o ecossistema aquático, para ficar melhor? Por que será que o sistema aquático é tão importante para o planeta? Inclusive, o nosso planeta se chama planeta Terra, né? Mas ele deveria se chamar o quê? Planeta Água. Por que deveria se chamar planeta Água? Você percebe nitidamente que existe muito mais água até do que terra. E se tem mais água, é porque deve ter algo de importante nisso, né? Por que será? Porque onde tem água, tem vida, claro. Claro. E além da água funcionar como um elemento de extrema importância para a sobrevivência dos seres vivos, é da água que vem grande parte do oxigênio do qual nós
respiramos. Sabiam disso? O verdadeiro pulmão do mundo hoje é considerado o ecossistema aquático. Infelizmente, com a redução da cobertura vegetal, os desmatamentos, né, acaba tirando o privilégio das florestas de serem os maiores contribuidores de oxigênio, transferindo agora essa responsabilidade para os mares e oceanos, rios, lagos e lagoas. Tá bom? Porque lá existem seres, as algas, que vão fazer fotossíntese e automaticamente estarão distribuindo uma grande quantidade de oxigênio para a atmosfera. Portanto, o ecossistema aquático tem uma importância extrema. Tá bom? Agora, onde é que todos esses ecossistemas... Passa o slide para mim, por favor. Todos esses ecossistemas serão inseridos na biosfera. Biosfera é a grande esfera da vida. E a biosfera você vai encontrar 3 faixas. A litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Litosfera corresponde à crosta terrestre. Tem vida na crosta terrestre? Tem vida? Tem não? Na Terra? Tem. Né? Crosta terrestre. Você está pensando, quando eu falei crosta terrestre, está pensando que eu fui lá para o meio, né? Não, não fui tão longe. Estou mais na superfície ainda. Tá certo? Temos ainda a parte da hidrosfera, que vai compreender a parte aquática. Tá bom? E a atmosfera faz parte aí os gases. Então, são 3 faixas que juntas estarão formando a grande esfera da vida, que é a biosfera. Tá bom? Então, esses são alguns conceitos iniciais que nós precisamos ter para que as ideias da ecologia cheguem de uma forma mais intensa até os nossos ouvidos. Passa o próximo slide, por favor. Aí eu tenho mais 2 conceitos interessantes. Seres autotróficos e seres heterótrofos. Os seres autotróficos são aqueles também chamados de fotossintetizantes. Quem são os seres fotossintetizantes? São aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento. A partir da fotossíntese, esses seres são os únicos, inclusive, que conseguem absorver a energia do Sol. Ninguém mais faz isso. E o Sol é a nossa principal fonte de energia. Tá bom? É dela que o mundo vivo sobrevive. Mas, para tanto, é necessário a presença dos seres autotróficos. É por isso a importância da preservação dos nossos ecossistemas. Imagina só se você promove a redução da cobertura vegetal. Você automaticamente não vai estar disponibilizando a diminuição da taxa de oxigênio? Vai estar disponibilizando também a diminuição da produção do alimento. É a partir desses seres que há a produção de compostos orgânicos. Por exemplo, a glicose, que é carboidrato, e os carboidratos são a nossa primeira fonte de energia. Você acorda pela manhã, vai tomar o seu cafezinho e não pode faltar o pão de cada dia. O pão é feito do trigo, que é vegetal, que está enriquecido graças ao processo de fotossíntese. Tudo bem? Agora, eu posso dizer, então, que os heterótrofos, que é o nosso segundo conceito agora, eles são seres que dependem dos autótrofos? Posso afirmar isso? Posso ou não posso? Com certeza. O heterótrofo, ele não tem a capacidade de estar gerando o seu próprio alimento. Aí você diz assim para mim, professora, eu vou lá na cozinha e faço meu arroz, faço meu feijão. Mas você está preparando o alimento, está produzindo? Mas eu planto. Eu tenho uma roça que tem um monte de aipim. Mas é alguém que está fazendo isso para você. Você chegou lá e plantou. Mas é você quem está produzindo a energia ou é a planta? É a planta. Portanto, nós seres heterótrofos ou heterotróficos, tanto faz, dependemos sim dos autótrofos. Significa dizer que a nossa responsabilidade em tentar conservar e compreender o mundo do qual vivemos, ela aumenta a cada momento. Nós precisamos botar isso de uma vez por todas na nossa cabeça. Tá bom? Uma cadeia alimentar
Por que será que eu acabo de chegar nesse ponto da cadeia alimentar? Ou cadeia trófica, que quer dizer também alimento. Esse ponto é importante porque é através da cadeia alimentar que o mundo vivo se sustenta, já que acontece a transferência de matéria e energia. A transferência de matéria e energia, ela vai se dar a partir do momento que você tem dois desses elementos, ou seja, os seres autótrofos e os seres heterótrofos. A interação entre eles é o que vai garantir o início dessa fonte de energia, a propagação e a finalização, tá? Que, na verdade, não finaliza, ela vai ser transferida para um outro nível, né? Que a energia ela vai sendo transformada, ela vai sendo sempre reaproveitada. Então, a partir da cadeia alimentar, que nada mais é que uma sequência onde um ser se alimenta do outro. A partir do momento que há essa transferência, né, a partir do momento que há este predatismo, eu posso colocar aqui, que é um dos fatores que vai favorecer a cadeia alimentar, você consegue transferir matéria e energia para o próximo nível. Como assim, minha pró? Nível? Para você entender uma cadeia alimentar, você precisa compreender os 3 níveis tróficos, que é o nível dos produtores, consumidores e os decompositores. O nível dos produtores, nós vamos ter os seres fotossintetizantes. Os produtores são a base de uma cadeia alimentar. Para você iniciar uma cadeia alimentar, estando no ambiente terrestre ou aquático, você precisa obrigatoriamente ter os seres fotossintetizantes, porque é deles que partem a energia inicial, já que eles conseguem captar do sol. Portanto, a base da cadeia alimentar, quem é? Os seres fotossintetizantes, ou simplesmente os autótrofos. Pode colocar assim também, tá bom? Bem, e vocês estão lembrados que a palavra fotossintetizante, foto vem de luz, né? Síntese e produção. Eu estou produzindo um composto orgânico na presença de luz. Portanto, essa luz ele está se referindo à nossa fonte externa de energia, que é o Sol. Agora, quando você vai ter o próximo nível trófico, que é chamado de consumidor, esse consumidor pode ser primário, pode ser secundário ou pode ser terciário. Quando eu digo consumidor primário, porque ele vai se alimentar obrigatoriamente dos produtores. É obrigatório. Todo ser vivo que se alimenta diretamente, tá, do produtor, naquele momento da cadeia alimentar, depende de como você escreva, você vai dizer que ele está sendo, sim, um consumidor primário. Tá bom? Por exemplo, a vaca é ou não é um consumidor primário? O coelho é ou não é um consumidor primário? O grilo é. Perfeito? Agora, quando você tiver seres que se alimentam dos consumidores primários, aí você já passa a ser o quê? Um consumidor secundário. Nós, seres humanos, ao ingerirmos uma carne de boi, né, podemos afirmar que nós estamos funcionando como consumidores secundários? Com certeza, porque o boi se alimentou do capim. Então, ele já funcionou como consumidor primário. Perfeito? E se, de repente, vocês estivessem fazendo um passeio lá pela África, nas savanas, e, de repente, aparecesse um leão, você não é comida de leão, mas ele pode ser que esteja muito faminto e, de repente, pense que você vai atacá-lo e acabe te predando, mordendo, te agarrando. Este leão, esse leão está fazendo parte agora do nível trófico consumidores terciários? Pode ser? Porque ele está se alimentando do consumidor secundário. Então, é mais ou menos por essa ordem que a gente vai levando. Agora, nós, como homens, podemos fazer parte, dependendo de como se escreva a cadeia alimentar, de consumidores primários, porque a gente pode consumir diretamente o vegetal, né? A gente pode consumir animais que fazem parte do nível de consumidor primário ou ainda de consumidor secundário. O importante é ressaltar que os consumidores de terceira, quarta e quinta ordem, eles são representados pelos grandes predadores da natureza.
Por isso que eu coloquei logo o leão, aí tem o leopardo, né? Tem as águias, que são grandes predadores, tá bom? Agora, para finalizar a cadeia alimentar, vem aí agora os seres chamados de decompositores. São os seres que reciclam a matéria e a energia que ainda existe em um ser. Galera, os seres decompositores, eles só entram em ação quando o indivíduo morre, hein? É o único momento, né, que as bactérias ou os fungos saprófitas vão entrar para garantir a decomposição dessa matéria e energia. Chamo a atenção para uma coisa. A bactéria que faz parte do nível trófico de decompositores são aquelas bactérias chamadas de saprófitas. Tá bom? Porque existem outras bactérias no nosso corpo, inclusive, que vivem em sintonia. Então, essa bactéria não vai fazer decomposição. Tá? Existem outras bactérias que vão causar doenças, mas não é essa que eu estou falando. Estou citando que a bactéria que vai entrar na cadeia alimentar é aquela que vai aproveitar o resto de matéria e energia presente em um organismo, seja ele vegetal, seja ele animal. Oi? São as bactérias e fungos. Agora coloca a palavrinha saprófitas, tá? Que é o que dá especificidade nesses organismos. Tá bom? Aí você diz assim, o morotó não faz decomposição não, minha pró? Não. A formação de morotó se dá com a deposição de ovos por moscas. O morotó é uma larva de mosca. E o urubu, ele faz decomposição. Ele se alimenta de carne morta, tá certo? Mas ele tem uma estrutura no seu corpo que vai eliminar aqueles micro-organismos. Tá? Então, tem toda uma estratégia evolutiva que garante a esse animal a sua alimentação de uma forma íntegra. Ele não vai ter prejuízo por conta disso. E o urubu não é de forma nenhuma um decompositor. Cuidado, viu? Isso pode ser uma grande pegadinha. Ele colocar lá o urubu, você vai dizer, poxa, ele come carne morta, então ele vai ser um decompositor. Não. Ele não vai reciclar a matéria e a energia presente naquele organismo. Só as bactérias e os fungos vão realizar esse processo. Tudo bem? Ótimo. Vamos ver o próximo slide, por favor? Aí, todo esse processo da cadeia alimentar nos remete a um outro momento da ecologia, que é o estudo dos ciclos da matéria. Na nossa atmosfera, nós encontramos alguns elementos que são essenciais para a nossa sobrevivência. A exemplo do carbono, do nitrogênio e do oxigênio. Em que momento o carbono é importante para nós, gente? Em que momento o carbono? Então, o nitrogênio? Oi? Está no ar. Mas por que o nitrogênio é importante? Porque o ciclo da matéria, o ciclo ele diz, eu vou absorver aquele elemento, vou utilizar aquele elemento e depois preciso devolver. Se eu não tiver a devolução, eu não tenho como recomeçar o ciclo e manter o equilíbrio no planeta. Então, cada um desses três elementos tem uma importância extrema. Nós vamos ver agora. Aqui eu tenho o ciclo do carbono. O carbono é um elemento extremamente importante, porque ele compõe todas as substâncias orgânicas necessárias à vida. A glicose, por exemplo, é um composto orgânico. O lipídio é um composto orgânico. Aí você vai, professora, lipídio, gordura, mas faz mal. Faz mal nada. O que faz mal é excesso. Tá? O lipídio é extremamente importante para os processos biológicos, a fluidez do sangue, várias outras coisas, a composição da membrana plasmática, a formação de hormônios. Então, o lipídio está lá, tem a sua função, coitadinho. Tem uma pena do lipídio tão grande que o pessoal pinta e borda com ele. Né? Então, carboidrato, lipídio, proteína e alguns outros elementos são formados por carbono. Portanto, o carbono ele é importante. Existem alguns processos, então, que vão promover a remoção, a absorção desse carbono e alguns processos que vão garantir a devolução desse carbono. A fotossíntese é um dos processos que vai garantir a absorção, a captação desse gás carbônico da atmosfera.
O gás carbônico é um gás que tem uma proporção média em relação ao oxigênio. O nitrogênio, ele é muito, a quantidade dele é muito maior, se não me engano, 0,79%, né? E o carbono, ele vai ser introduzido pelo vegetal a partir da fotossíntese, certo? Então, a planta usa o carbono, gera o composto orgânico. Mas de que forma a mesma planta pode devolver para o ambiente aquele gás carbônico? Que ela precisa devolver. Ela usou, agora devolva. Através de quê? Olha só, um vento passou por aí, hein? A partir da respiração. E quando você respira, você não absorve o oxigênio e libera o gás carbônico? Pronto. Então, você já sabe que a fotossíntese é um processo que garante a absorção do gás carbônico. E, a partir da respiração, você tem a sua liberação. Gente, o ciclo do carbono é importante porque vem uma grande problemática agora. Você sabia que é o gás carbônico quem garante a temperatura do nosso planeta? É graças a ele que nós temos o efeito estufa, que é um elemento benéfico. Se não fosse efeito estufa, o planeta seria uma pedrinha de gelo. E se não tivesse temperatura, não existiria seres vivos. Tá bom? É importante a manutenção da temperatura. Agora, o excesso de gás carbônico vai fazer com que a temperatura ela fique aprisionada de uma forma mais intensa. Ao intensificar o efeito estufa, você está tendo um problema do aquecimento global. Tá certo? Então, se vocês poluem as águas, aquelas algas que estão lá podem fazer fotossíntese? Se há poluição das águas, dá para fazer fotossíntese? Você diminui, não é verdade? E se você diminui a fotossíntese, está diminuindo a absorção desse gás carbônico? Que é o que manteria o equilíbrio, tá? Você está diminuindo. Aí você vai lá na Mata Atlântica, na floresta, e acaba derrubando todas as árvores. Você está impedindo também daquela planta de fazer o quê? Continuar captando o gás carbônico do planeta. Tá certo? Agora, a respiração vai continuar sendo realizada a partir dos animais e dos vegetais, portanto, muita emissão de gás carbônico. A decomposição também libera muito gás carbônico para a atmosfera. E um dos principais problemas, qual é? Passa para meu slide, por favor, querido. Qual é um dos principais problemas agora na emissão do gás carbônico? Os combustíveis fósseis. Certo? É o maior contribuidor de gás carbônico no nosso planeta hoje, né? São os automóveis, as indústrias, tá certo? Que utilizam muito para o processo de geração de energia os combustíveis fósseis. Esses fósseis, gente, o petróleo, por exemplo, ele é formado a partir do momento em que o carbono ele não entrou de forma direta no ciclo. E aí ficou lá por muitos e muitos anos, milhares de anos, inclusive, né? E acabou formando este elemento, que é interessante. Mas a gente precisa tentar utilizar esse combustível de uma forma que venha a minimizar o máximo de impactos possíveis no planeta. O estudo do ecossistema é importante para que a gente atente, acorde para isso. Se você tiver um cuidado maior com a utilização desses elementos, vai favorecer a quem? A nós. Nós seremos os grandes presenteados, né, com esse processo de conservação e com o uso de uma forma mais, digamos assim, consciente da energia. Né? Se você tem um celular, para que você vai comprar outro? Se já tem um, para ter dois? Então, o consumo, né, é que acaba fazendo com que nós, os homens, ultrapassemos o limite da extração dos recursos presentes na natureza. Põe o próximo, por favor. E o ciclo do oxigênio. O oxigênio é um elemento importante para garantir o processo de respiração celular. Vocês sabiam que, a partir da respiração celular, que as nossas células conseguem produzir as moléculas energéticas? Uma molécula aqui chamada de 3 letrinhas, ó, ATP. O ATP é a nossa moeda energética. A partir do momento que você faz a respiração aeróbia, que é aquela onde ocorre a presença obrigatória do oxigênio, você gera uma grande quantidade de
energia. Tá? E o ciclo do oxigênio, então, ele também existe. Você precisa captar esse oxigênio do planeta e você precisa devolver. Tá bom? Então, as plantas, vou botar o vegetal de novo na história. As plantas absorvem o oxigênio da atmosfera? Será que a planta respira, gente? Respira? Se a planta respira, ela absorve o oxigênio e libera gás carbônico. A gente costuma confundir demais esse processo, porque a gente costuma dizer que a planta, ao fazer fotossíntese, que o consumo do oxigênio, do gás carbônico pela planta é respiração. O consumo de gás carbônico pela planta é fotossíntese. Se você está tratando de respiração, seja lá qual ser for, tem que ser a absorção do oxigênio e a liberação do gás carbônico. Então, a planta, ela absorve, sim, o oxigênio da atmosfera. Só que ela devolve com a fotossíntese. É por isso, de novo, que eu venho a insistir no processo de conservação do planeta, de conservação dos recursos naturais. Porque esses são os seres que vão dar o equilíbrio. E nós podemos quebrar esse equilíbrio. Então, a gente tem que tentar usar, sim, os recursos que nos são oferecidos, mas nós precisamos usar de forma sábia, sem ter que devastar, destruir. Podemos fazer e usar e ir refazendo para que a gente possa ter sempre isso ao alcance de nossas mãos. Põe o próximo ciclo, por favor. E agora o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é uma delícia. Por quê? É um gás que está em grande proporção na atmosfera. Só que quando você respira, quando você inspira, você absorve oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Tá? Os três gases estão ali misturados. Mas quando você expira, você vai liberar uma maior quantidade de gás carbônico, uma pequeniníssima quantidade de oxigênio, mas a mesma proporção de nitrogênio que você absorveu, você vai liberar. Por que será que o nitrogênio não é absorvido pelos animais? Porque nós não temos estratégias evolutivas, nós não temos mecanismos metabólicos para conseguir fixar o nitrogênio da atmosfera. E se nós não temos esse mecanismo, alguém tem que ter. Sabe por que alguém tem que ter? Porque o nitrogênio é importante na composição de compostos nitrogenados. O DNA, por exemplo, o que seria dos seres vivos sem o DNA? Não é verdade? Graças a ele é que nós mantemos a variabilidade de seres, a diversidade dos seres, é que contém as informações que vão manter a nossa integridade como seres. Tá? Então, assim, eu preciso do nitrogênio para garantir a formação de proteínas, de aminoácidos e de DNA e de RNA. Mas se de repente você não absorve da respiração, quem é, minha pró, que vai fazer isso? Graças a Deus existem as bactérias. Será que são as bactérias decompositoras que vão fazer a fixação do nitrogênio? Vocês acham que as bactérias decompositoras vão fazer essa fixação do nitrogênio? Não. Decomposição é uma coisa. Decomposição é utilizar o resto de matéria e energia presente naquele indivíduo morto. E as bactérias que farão a fixação do nitrogênio, elas recebem até uma denominação especial. São as bactérias nitrificantes, porque são as únicas capazes de fixar o nitrogênio na sua forma molecular, que é N2. Essas bactérias elas podem viver de duas formas: livres no ambiente, no solo principalmente, ou associadas a outros seres vivos. Aquelas que estão livres são conhecidas como cianobactérias. Já ouviram falar? Pronto, as cianobactérias, elas são fixadoras de nitrogênio. Tá? Elas vivem soltas, isoladas, livres no solo. E existem outras bactérias que vão estar associadas, por exemplo, a raízes de leguminosas. Você pode me dar um exemplo de uma planta que é conhecida como leguminosa? Aquela que não pode faltar no seu almoço? Feijão. O feijão é uma planta leguminosa. Tá? As plantas que costumam formar os seus frutos ou semente dentro de uma vagem, a gente chama ela de leguminosa. Tá? Então, feijão, a soja, a lentilha,
São alguns exemplos de leguminosas. E esse tipo de vegetal apresenta em suas raízes uma relação harmônica com essas bactérias. E a bactéria, então, fixa o nitrogênio e dá para a planta. A planta, em retorno, tem que dar alimento para ela. Aí você consome aquele feijão. Ao consumir o feijão, o nitrogênio acaba entrando na tua composição. Olha de novo a participação, né, do vegetal na cadeia alimentar para garantir a manutenção do nível de nitrogênio no ecossistema, no mundo vivo. Certo? Agora, da mesma forma que só as bactérias podem fixar o nitrogênio, essas bactérias devolvem o nitrogênio para a atmosfera. Então, as bactérias nitrificantes fixam esse nitrogênio e as bactérias desnitrificantes devolvem esse nitrogênio para a atmosfera. Se eu estou devolvendo, eu continuo ou não tendo um ciclo, né? Então, enquanto esse ciclo estiver acontecendo de forma harmônica, as coisas vão indo bem e mantendo aí a nossa sobrevivência. Tá certo? Então, eu mostrei para vocês a importância do carbono no seu ciclo, do oxigênio no seu ciclo e também do nitrogênio. Por favor. Aí, para a gente conseguir finalizar a nossa aula, eu sei que agora eu tenho um pouco tempo, devo estar numa média de 15 a 10 minutos, eu vou citar algumas formações do ecossistema terrestre, tá? Onde elas são variadas de acordo com o clima. E se cada região do Brasil tem um clima um pouco diferente do outro, você acaba encontrando vegetações diferenciadas e animais diferenciados que vão estar ali de acordo com as suas estratégias de adaptação. Certo? Põe para mim o primeiro slide, por favor. Floresta amazônica. Na floresta amazônica, você encontra plantas de pequeno porte ou de grande porte? Muito grande porte. Tá? A quantidade de chuvas nessa região é pequena ou é grande? É grande. Tá? Então, o tipo de planta que vive nessa região, será que ela sofre com falta de água? Não, não sofre não. Primeiro, as árvores são muito grandes, as suas copas acabam se encontrando umas com as outras, o nível de umidade ali é bem intenso. Tá? Então, ela tem muitos rios próximos de si. Significa dizer que ela não vai sofrer tanto assim com as chuvas. Então, as suas raízes precisam ser tão profundas? Não. Elas serão porque a planta, como ela é de grande porte, precisa ter um sustento. Mas não é obrigatório para a busca de água, já que ela vai ter nas suas proximidades. As suas folhas terão uma película muito fina de cutina. Tá? Elas não vão ter problema em estar garantindo a manutenção de água no seu corpo. Então, você começa a perceber que as plantas e os animais vão desenvolvendo formas, né? E o seu formato, a sua morfologia é característico do local, da disponibilidade de condições que o ambiente propõe. Põe o próximo, por favor. A Mata Atlântica. Olha só, olha para a figura. Você vai conhecer aí, né, a Mata Atlântica, onde você também vai ter uma diversidade muito grande de vegetação. Você vai ter uma infinidade, inúmeras espécies de plantas e também o número de animais, tanto invertebrado quanto de vertebrados, vai ser muito intensa, porque o clima vai favorecer essa variedade de exemplares nesse tipo de bioma ou de fitogeografia do Brasil, que seria a Mata Atlântica. Põe o próximo. Aí você vai ter a mata de araucárias, que é aquele tipo de planta, é muito mais comum em regiões mais frias aqui do país, né? Você vai encontrar, por exemplo, o pinheiro do Paraná, que é parente, né, da planta que você usa no final do ano para enfeitar as casas, né, que é a árvore de Natal, para representar o Natal. Põe o próximo, por favor. Você vai ter os campos. Os campos você também conhece muito, porque são grandes pastagens,
tá? Onde você vai ter uma variedade de plantas bem pequena e espaçadas. Ou seja, os arbustos, as árvores, elas não estarão muito próximas umas das outras, não, estarão bem mais afastadas. Tanto que o pessoal utiliza muito esse tipo de bioma para a criação de gado, pela vasta vegetação gramínea de gramas que ela vai apresentar. Põe o próximo, por favor. Você tem a caatinga. Pense no bioma que eu adoro. A caatinga é um bioma lindo. Eu digo que é um bioma lindo pelo seguinte, existem seres que conseguem se adaptar em uma condição extrema. Imagina só você ter chuvas espaçadas, quase não existir, né? E o ser vivo continua ali resistindo. Ou seja, as plantas, aquelas plantas são chamadas de xerófitas, porque vivem nessas regiões mais secas, elas modificam a sua forma. Os espinhos são folhas modificadas. Por que elas se modificam? Para evitar a perda de água. As suas raízes são profundas e longas na tentativa de buscar água. E o seu caule, ele é transformado, ele é meio, como é que eu digo, esponjoso para armazenar água. Ou seja, mesmo com tanta dificuldade, você consegue ter seres vivos que conseguem interagir e sobreviver a essa condição. É um bioma perfeito. Eu adoro a caatinga. Põe o próximo, por favor. Nós temos agora aí a mata de cocais, certo? Que é mais comum lá para o lado do Maranhão, do Piauí. Pode passar o próximo também, por favor. Pantanal matogrossense, que é muito comum por aquelas grandes áreas de alagadas, né? Em algumas regiões ela é bem seca, tá? Mas em outras, com o aumento do índice pluviométrico, as enchentes são intensas, tanto que as casas nessas regiões elas são muito altas, né? E para evitar que a água entre na casa dessas pessoas, pode passar o próximo. Aí tem alguns animais que são típicos. Eu estou esperando o cerrado, não teve, né? Então deixa eu falar do cerrado para vocês rapidinho, mesmo sem ter no material. O cerrado é outro bioma bem interessante, porque as árvores elas não são de grande porte, o índice pluviométrico também é pequeno, a quantidade de chuvas é pequena, mas essas árvores elas conseguem crescer, não ficam tão grandes como na Mata Atlântica, mas os seus caules são retorcidos e a casca é bem grossa. Observe a forma da qual eles conseguem evitar a perda de água. Tá? Então, o cerrado é um dos biomas também que merece muita atenção e tem sido muito explorado, hein? Merece muita atenção o nosso cerrado brasileiro, tá bom? Então, gente, a nossa aula, ela fica aqui. Eu espero que eu tenha conseguido trazer algumas informações importantes e pertinentes com relação ao processo da ecologia. Temos algumas questões aqui, vamos tentar resolver? Dá tempo ainda, né? Então, vamos responder, são 3 questões apenas. Eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Vou ler aqui. Enem 2009. O cultivo de camarões de água salgada vem se desenvolvendo muito nos últimos anos na região nordeste do Brasil. E, em algumas localidades, passou a ser a principal atividade econômica. Uma das grandes preocupações dos impactos negativos dessa atividade está relacionada à descarga sem nenhum tipo de tratamento dos efluentes dos viveiros diretamente no ambiente marinho, em estuários ou em manguezais. Esses efluentes possuem matéria orgânica particulada e dissolvida, de amônia, nitrito, nitrato, fosfatos, partículas de sólidos em suspensão e outras substâncias que podem ser consideradas contaminantes potenciais. Suponha, então, que tenha sido construída uma fazenda de carcinicultura próximo a um manguezal. Entre as perturbações ambientais causadas pela fazenda, espera-se que... Dá para entender a pergunta, né? Deu? Então, vamos lá. Espera-se que a instalação desta fazenda de carcinicultura, a atividade microbiana se torne responsável pela reciclagem de fósforo orgânico excedente no ambiente marinho. Letra A. Letra B. A relativa instabilidade das condições marinhas torna as alterações de fatores físico-químicas pouco críticas à vida do mar.
no mar. Letra C. A amônia excedente, ela seja convertida em nitrito por meio do processo de nitrificação em nitrato, formado como produto intermediário desse processo. Letra D. Os efluentes promovam o crescimento excessivo de plantas aquáticas devido à alta diversidade de espécies vegetais permanecentes no manguezal. E a letra E. O impedimento da penetração da luz pelas partículas em suspensão venha a comprometer a produtividade primária do ambiente marinho, que resulta da atividade metabólica do fitoplâncton. Ponto. Alternativa A, B, C, D ou E. Se você tem, né, uma grande quantidade de partículas que estão sendo lançadas, né, nesse estuário, os seres primários que vão fazer a fotossíntese, como falei, né, eles serão eliminados, porque eles não conseguirão fazer o processo de fotossíntese, não terão alimentos nem para ele, nem para a manutenção do restante da cadeia alimentar. Então, a partir do momento que isso acontece, você acaba impedindo, né, a cadeia. É um dos principais problemas quando você tem ou derramamento de óleo, né, a partir de acidentes da Petrobras, dentre outras empresas, e a produção, né, a cultura de alguns seres, que vai ser interessante. Poxa, eu vou comer bastante camarão, vai estar mais barato, mas você não está observando os riscos que isso está trazendo para aquela localidade, para aquele ecossistema. Põe a segunda questão para mim, por favor. 2009 também. As áreas do Planalto do Cerrado, como a Chapada dos Guimarães, a Serra do Tapirampuã e a Serra dos Parceris, no Mato Grosso, com altitudes que variam de 400 metros a 800 metros, são importantes para a planície pantaneira mato-grossense, com altitude média inferior a 200 metros, no que se refere à manutenção do nível de água, sobretudo durante a estiagem. Nas cheias, a inundação ocorre em função da alta pluviosidade nas cabeceiras dos rios, do afloramento de lençóis freáticos e da baixa declividade do relevo, entre outros fatores. Durante a estiagem, a grande biodiversidade é assegurada pelas águas que calha dos principais rios, cujo volume tem diminuído, principalmente nas cabeceiras. A medida, olha a pergunta, a medida mais eficaz a ser tomada, visando a conservação da planície pantaneira e a preservação de sua grande biodiversidade, é a conscientização da sociedade e a organização de movimentos sociais que exijam, letra A criação de parques ecológicos na área do Pantanal Mato-Grossense. B, a proibição da pesca e da caça que tanto ameaçam a biodiversidade. C, o aumento das pastagens nas áreas da planície para que a cobertura vegetal composta de gramíneas evite a erosão do solo. Letra D, o controle do desmatamento e da erosão, principalmente nas nascentes dos rios, que são responsáveis pelo nível das águas durante o período de cheias. Ou será que a letra E? A construção de barragens para que o nível das águas dos rios seja mantido, sobretudo na estiagem, sem prejudicar os ecossistemas. E aí, o que a sociedade deveria fazer quando organiza os seus movimentos sociais? O que você precisa exigir? A, B, C, D ou E? Volta à opção D, por favor, querido, para que eles possam... Olha só, é a conscientização da sociedade e a organização do movimento sociais que exijam o controle do desmatamento e da erosão, principalmente nas nascentes dos rios, que são responsáveis pelo nível das águas durante o período de cheias. Se você consegue fazer isso, você vai dificultar ali, né, um problema. Pode passar a última questão, por favor? Enem 2011. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Vamos analisar aqui, porque você observe que nas duas primeiras questões nós tínhamos
2 textos que nos auxiliaram nas questões, tá? Agora você tem uma figura. E ali você observa... quem está primeiro ali? Você tem um leão, né? Pensando que vai comer o homem. O homem está lá pensando que vai comer o leão. E lá em cima são alguns abutres, né? Pronto. Ok. Vamos ver o que é que diz as opções. Suponha que em cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, tigres... desculpa, deixa eu ver se eu me perdi. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, tigres e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de... Então, primeira coisa, ó, se o homem ele se alimentou lá de algumas frutas e grãos, ele está sendo consumidor primário, secundário ou terciário? Primário, ok. Aí agora qual é a hipótese? O tigre ser bem-sucedido, ou seja, ele conseguir comer o homem, não é verdade? Se ele conseguir comer o homem, né, servir de alimento aos abutres, o tigre e o abutre ocuparão, respectivamente, qual nível trófico? O tigre e o abutre. Letra A, respectivamente, produtor e consumidor primário. Letra B, consumidor primário e consumidor secundário. Letra C, ele vai ser consumidor secundário e terciário. Letra D, consumidor terciário e produtor. Ou letra E, consumidor secundário e consumidor primário. Letra C, ou seja, o tigre ele será consumidor secundário e o abutre vai ser consumidor terciário. Pessoal, muito obrigado pela aula. Espero que a gente se encontre outras vezes. Espero que vocês tenham aproveitado e até uma próxima oportunidade. Tchau para todos.